receber o que Senhor, em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Amém. Deixe tomar assento. Vou tentar gravar aqui. A colega pediu. Não sei se conseguirei. Então não pode mais fazer perguntas? Pode, deve. Hoje nós vamos continuar. Hoje vamos falar sobre Davi, é isso? Ou Salomão? É divisão dos reis. Divisão dos reis já, que bom. Então abra comigo a sua Bíblia no segundo livro das Crônicas, capítulo 12. Já confirmarei. Tudo bem, vá, querido? O que diz aí o comecinho do Primeiras Crônicas 12? Segunda. Sucedeu como uma vez Yes, aí mesmo. Segundas Crônicas 12:1. Lê, João, querido. Sucedeu que quando Roboão havia estabelecido o seu reino e havendo se fortalecido, ele abandonou a lei do Senhor e com ele todo Israel. Continua. Sucedeu no ano quinto. E sucedeu que no quinto ano do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém, porque eles haviam transgredido contra o Senhor, com 1.200 carruagens, 70.000 cavaleiros, e era inumerável o povo que saiu com ele do Egito, os líbios e os Suquitas e etíopes. Continua. E ele tomou as cidades fortalecidas que pertenciam a Judá, e veio até Jerusalém. Então veio Semaias, o profeta, até Roboão, e até os príncipes de Judá, que estavam reunidos em Jerusalém, por causa de Sisaque. E disse-lhes: Assim diz o Senhor, vós me abandonaste, e portanto eu vos deixei na mão de Sisaque. Diante disso, os príncipes de Israel e o rei se humilharam e disseram: O Senhor é justo. E quando o Senhor viu que eles se humilhavam, veio a palavra do Senhor a Semaias, dizendo: Eles se humilharam, portanto não os destruireis, mas concederei a eles algum socorro, e a minha ira não será derramada sobre Jerusalém pela mão de Sisaque. Todavia eles serão servos, para que possam conhecer a diferença, que é de servir-me a mim e servir os reinos da terra. Assim Sisaque, o rei do Egito, subiu contra Jerusalém e tomou consigo os tesouros da casa do Senhor e os tesouros da casa do rei. Tomou tudo. Ele também levou embora os escudos de ouro que Salomão havia feito. Amém. E colocou em lugar deles escudos de cobre. Amém? Queridos, nós vamos falar um pouco sobre a divisão dos reinos. Então o texto base da nossa divisão dos reinos é Segundas Crônicas 12. Foi aí que tudo começou, ok? Bom, então, resumindo, o reino de Israel viveu unido por 120 anos. 120 anos. 40 anos governados por Saul, 40 anos governados por Davi, sendo 37 anos em Jerusalém, 33 anos em Jerusalém, 7 anos em Hebron, 33 mais 7, 40 anos, e 40 anos de Salomão. Como nós falamos no final da aula passada, a marca característica do reinado de Salomão foi uma característica de um reinado de paz, por todas aquelas razões que a gente falou sobre as mulheres e tal, a política que ele usava, né, de aliança com as outras nações através das mulheres, aliança interna através das concubinas, conquistou, portanto, um período de paz em Israel. O final do governo, é aqui. O final do governo de Salomão, porém, Deus
se indignou com ele porque o amor às mulheres fizeram com que ele usasse verbas de Israel para construir altares aos deuses de suas mulheres. Deus se indignou, mandou um profeta para falar com ele. Deve ser. É aqui. É aqui. É o Renato. Ó, Renato. Vou colocar mais cadeiras aí. Deus se indignou. E nessa indignação de Deus contra Salomão, o profeta veio falar com ele e disse que Deus iria rasgar o trono de Israel no meio, ou seja, aquela nação tribal de 12 tribos que entrou na terra que mana leite e mel pelas mãos de Josué, seria agora pela primeira vez dividida, depois de anos e anos e anos como uma nação unida. E essa divisão se daria por causa do pecado da prostituição espiritual, ou seja, Israel se prostrando diante de outros deuses, com a aquiescência do rei, e o rei permitindo que se construísse altares e construindo altares aos deuses de suas mulheres. O profeta então disse que Deus rasgaria esse trono no meio. E esse mesmo profeta disse que Deus só não o faria nos dias de Salomão por conta do compromisso que Deus tinha com Davi, seu pai. A gente falou no finalzinho da aula passada. Esse mesmo profeta que fala com Salomão vai agora numa casa, a casa de Nebate, e vai falar com um homem que está ali. Esse homem se chama Jeroboão, filho de Nebate. Qual a proposta que Deus tem para Jeroboão? A proposta é que Deus rasgaria o trono de Israel no meio e colocaria o Jeroboão para liderar sobre tribos, amém? Não vai ficar longe aí não, casalzinho? Não? Tá de boa? Obrigado, querido. Cadê aquele irmão? O irmão falou que vinha hoje também, aquele senhorzinho que dá bom dia, todo alegre. Hoje ele não veio. Ninguém responde bom dia do irmão? Não tem? Eu respondi hoje. Vou falar para ele mandar mais. Esse povo não responde ninguém não. E esse profeta vai falar com Jeroboão. E disse Deus a Jeroboão que eu faria governo em Israel, rei em Israel. Bom, já falei aqui algumas vezes isso e vou repetir. Tão importante quanto conhecer o que é que Deus tem para a nossa vida é conhecer qual é o tempo que Deus tem aquilo para a nossa vida. O tempo de Jeroboão não seria naquele momento. Deus disse para Salomão: nos dias de teu filho eu farei isso. Então, a promessa para Jeroboão não era para aquele momento. Então, o que Jeroboão faz? Não espera o tempo de Deus. Ele começa a se assenhorar. Em outras palavras, botar as manguinhas de fora, como se já fosse o rei. Bom, não deu muito certo. Salomão ficou sabendo que tinha um cara metido a besta dizendo que ia governar. Então Salomão manda matá-lo. Para não morrer pelas mãos do rei Salomão, o Jeroboão, que tem uma promessa de Deus da sua vida de ser rei, é obrigado a deixar a sua nação e ir para uma nação próxima dali, aliás, de onde Israel tinha vindo, o Egito. Bom, não seria a primeira vez que o Egito abrigaria um eleito de Deus, um protegido de Deus. Deus estava protegendo, porque Deus tinha uma promessa na vida dele, o faria rei. O Egito já tinha feito isso guardando Israel como semente, lembra disso? 74 almas chegaram no Egito, 70 almas mais a família de José. E depois Israel saiu do Egito com 600 mil homens de guerra, fora mulheres e crianças. A profecia era que do Egito chamei o meu filho. Agora o Egito vai guardar um outro filho de Deus, que era o Jeroboão. Deus teria um plano na vida dele. Esse mesmo Egito guardaria depois o próprio Cristo, né? Para que se cumprisse também a profecia do Egito chamei o meu filho. Enfim,
O Egito tem uma história, tem uma relação importante com Deus e com a nação de Israel. Mas agora, Jeroboão desce, e Jeroboão desce não por um propósito de Deus, mas por uma falta de compreensão do tempo de Deus para a sua vida. Então uma coisa é você ir no Egito porque Deus quer você lá, vai te ensinar algo lá. Outra coisa é você fazer coisas erradas que te levam ao Egito, e aí você tem que aprender coisas que talvez não sejam agradáveis. É como a gente chama a questão da luta, da prova, né? Existem provas das quais Deus está testando algo em nós, está nos aperfeiçoando para algo, e existem situações hostis, que são os nossos pecados que nos levam a essas situações de hostilidade. Claro, Deus vai nos ensinar lições lá, mas aprenderemos também coisas que não necessitaria aprender. Fomos lá por uma rebeldia. No caso de Jeroboão, ele foi ao Egito, ou foi obrigado a escapar para o Egito, por conta de uma rebeldia de Deus, que não queria que ele fosse para lá naquele momento da história. Bom, continuando a entender a geopolítica de Israel e a mudança para outro regime, o Jeroboão, lá no Egito, bom, ele é um líder, ele tem uma promessa de que vai ser rei em Israel. Aqui, Salomão, bem ou mal, era um referencial de governança, um referencial de liderança que Jeroboão poderia, estar aprendendo. Lógico, tirar a parte da idolatria e tal, e focar na forma de governo. Entretanto, Jeroboão teve que ir para o Egito, e lá no Egito, quem é o rei do Egito, nessa época não eram mais os faraós, já era governo de reis, e era um rei por nome de Sisaque. Está lá no capítulo de número 12, a gente vai ver a invasão, e tem aí o nome do rei do Egito, Sisaque, rei do Egito. Lá em Jerusalém, ele tinha como espelho o Salomão, mas agora cá no Egito ele tem o Sisaque como espelho para a sua liderança. O problema é que Sisaque era um ditador sanguinário dos piores possíveis. Um ditador sanguinário que não podia ensinar outra coisa a quem estivesse se espelhando nele, na área da governança, a ser também um ditador. E foi esse sujeito que Jeroboão fez a sua pós-graduação para ser o próximo rei de Israel. Foi aprendendo com Sisaque. Fez inclusive aliança com Sisaque, dizendo: olha, Deus vai me dar o trono do rei do sul, ou melhor, Deus vai me dar o trono em Jerusalém, e vamos fazer uma aliança. Bom, quando ele chegou lá, aí teve a morte de Salomão. Salomão morreu e passou o trono para um filho dele, neto de Davi, chamado Roboão. Então não confunda Jeroboão com Roboão. Roboão é da linhagem legítima. O Jeroboão é o filho de Nebate. O sujeito não era de uma linhagem real. Deus estava dividindo Israel e colocando parte de Israel sob o governo de um homem que não era da tribo de Judá. Não tinha linhagem real, ok? Mas Deus fez isso porque Deus tinha um plano. Deus tinha um propósito. Era uma espécie de punição que Deus daria àquela nação, a nação de Israel, dando-lhe um governante como o Jeroboão. Espero que Deus não resolva punir o Brasil. Amém? Se acontecer, saberemos nós que foi o Senhor que fez isso, e isto será coisa maravilhosa aos nossos olhos. Amém? Muitas coisas me deixam indignado nessa situação toda que a gente está vivendo. Mas talvez uma das visões mais icônicas de toda essa campanha que está acontecendo, só abrindo um parênteses, foi ver o presidente Bolsonaro viajar para a Inglaterra, para o enterro da rainha lá no Reino Unido, e de lá ele iria à ONU para fazer o discurso de abertura da conferência da ONU, e ele levou no avião presidencial algumas figuras icônicas. Para mim foi terrível.
vê sentado no mesmo jato presidencial, presidente da República, o seu irmão, né, que é um sujeito negro, ele, claro, levou, a imagem diz muita coisa, né, aquele deputado, esqueci o nome, negrão lá, que é capitão do exército, levou um homossexual, aquele Augustinho alguma coisa, Agostinho Fernandes, famoso aí, acho que foi fazer maquiagem na primeira dama, ela não é boba, né, pegou logo um profissa, e assentado de um lado e do outro do presidente, um padre, não me lembro o nome do padre, e o Silas Malafaia. São esse quadro ecumênico que se desenvolve diante dessa campanha. E assim, se o Bolsonaro ganhar a eleição, o grande responsável pelos cristãos a ter levado Bolsonaro a vencer essa eleição é, mais uma vez, o Malafaia. O mala, mas não faia. Enfim, essas coisas são desesperadoras para o meu coração. Mas enfim, vamos voltar aqui para esses reis dos antigos, que pelo menos a história deles já passaram. A nossa história triste está para acontecer, ou está acontecendo. Amém? Não voto no Lula, tá? Só para deixar claro. Eu pensei que era até... Deixar claro. Só para deixar claro aí para os homens de Deus e mulheres de Deus aqui. Vamos lá. Está lá ele aprendendo então tudo o que pode aprender com Sisaque, um ditador sanguinário e miserável. O Roboão assume o trono em Jerusalém. Quando o Roboão assume o trono em Jerusalém, o Jeroboão fica sabendo lá no Egito. Ele volta para Jerusalém. Quando ele volta para Jerusalém, ele reúne os principais líderes do povo judeu e vão ter uma audiência com o novo rei, o rei Roboão. Quando chega nessa audiência, ele diz para o rei: olha, nós viemos aqui porque o teu pai, o Salomão, nos impôs uma carga muito pesada. E essa carga era uma carga tributária. Imagine que a Bíblia fala quanto que se gastava só no almoço, cada refeição, Renato, da casa real. Imagine, 1000 mulheres. Mulher crente, mulher já come. Mulher crente então, meu Deus do céu. 1000 mulheres, com cada uma com suas servas e os seus servos, ou seja, era uma multidão de gente. Matava dezenas e dezenas e dezenas de boi, cabritos e aves. Era um negócio absurdo a cada refeição. Era um negócio absurdo. Enfim, para sustentar tudo isso, alguém tem que pagar a conta. Quem é que paga a conta? O povo. E o povo sofria com cargas tributárias pesadíssimas em Israel. Jeroboão é uma espécie de líder sindical, tipo o Lula na década de 80. Estou muito político hoje, né? Aí esse Lula, o Jeroboão, vulgo Jeroboão, vem liderando o sindicato para falar com o Bolsonaro, quer dizer, para falar com o Roboão. E o pedido é muito simples. Qual é o pedido? O teu pai nos impôs uma carga tributária muito pesada. E o pedido é um só. Qual é o pedido? Alivia-nos a carga. Alivia-nos a carga, está pesado. Bom, o novo rei disse: ide, daqui 3 dias vocês voltam. Vou deliberar com os meus conselheiros. Quando aquela turma liderada por Jeroboão vai embora, o novo rei Roboão vai se aconselhar com os conselheiros reais, que eram homens velhos, homens experimentados, homens de uma vida já vivida, cabelos brancos. E aí diz: olha, Jeroboão veio aqui com um grupo pedindo alivia-nos a carga, o que é que eu tenho que fazer? Aqueles conselheiros então deram um conselho primoroso. O conselho é muito bom. Fale com palavras agradáveis ao povo e o povo te será por servo todos os dias da sua vida. O povo é assim. Em outras palavras, se souber falar, tu até aumenta o imposto, tá tudo certo. Mas saiba falar com o povo. Ok? Ele, ao invés de tomar esse conselho dos anciões, ele vai tomar conselho com os jovens que cresceram, estudaram junto com ele. Bom, os jovens não têm a experiência, não têm os cabelos brancos, não sabem muito bem. Quantas pessoas
que são lideradas por jovens, com conselho de jovens, né? É claro que a questão de ser jovem ou ser velho não significa ser experiente, e no caso do jovem, ser inexperiente, mas, regra geral, a experiência está com quem viveu bastante, ok? Tudo bem que tem um monte de velho burro, não ia falar burro, você que falou. Certo? Mas em tese, pelo menos em tese, querida Leila, é com os velhos, é com os anciões que estão a sabedoria, ok? Vide os nossos pais, não é a eles que nós recorremos quando queremos perguntar-lhes alguma coisa? Enfim. Mas ele não tomou o conselho, preferiu falar com os jovenzinhos. Ah, jovem, não tem experiência nenhuma. E os jovens falaram, não, você é o novo rei. A primeira atitude de um rei é muito icônica. Você tem que mostrar a que veio no primeiro encontro. Ah, é? E o que eu tenho que fazer? Mostra que você, como diz o ratinho, tem café no bule. E o que é que eu tenho que dizer? Deram lá o conselho. E quando veio Jeroboão, ele reproduziu o conselho que recebera dos jovens. E qual foi o conselho? Ele disse assim, foi o conselho que ele preferiu, inclusive, dos anciãos ele não preferiu, preferiu dos jovens. Disse para aquela turma liderada por Jeroboão, que dizia, o teu pai nos impôs uma carga muito pesada, alivia-nos a carga. Ele disse, o meu dedo mindinho é mais grosso do que as costas do meu pai. E se o meu pai os castigou com vara, eu vou castigá-los por escorpiões. Pô, meu irmão, aí o ministério dividiu. O povo saiu e resolveu seguir o obreiro rebelado, o Lula, quer dizer, o Jeroboão. E foram para lá. 10 tribos foram seguir Jeroboão. Bom, Israel tinha 12 tribos. 10 tribos ficou com Jeroboão. Temos um problema estabelecido aqui agora. A nação tribal de Israel agora são 2 nações. Tem 2 reis, porque as 10 tribos elegeram o chefe daquela comitiva, o Jeroboão, que aliás, Joabe, tinha promessas de Deus na sua vida, de fazê-lo rei, como novo rei. E agora Israel está dividido. Então anotem, Israel está dividido. De um lado estão 10 tribos, e do outro lado estão 2 tribos. As tribos que ficaram com o rei legítimo, no caso o Roboão, neto de Davi, filho de Salomão, as tribos que ficaram com eles foram a tribo de Judá e a tribo de Benjamim. Tribo de Judá e tribo de Benjamim ficaram com a linhagem legítima dos reis. A capital continuou sendo Jerusalém, porque a Jerusalém estava no território dele, ok? Então a capital ficou sendo Jerusalém. E esse novo reino de apenas 2 tribos ficou conhecido como Reino Sul. É bom que vocês saibam disso, ok? Reino Sul. O Reino Sul ficou sendo governado por Roboão, o rei legítimo, e tinha a sua capital em Jerusalém. O Reino Norte, composto pelas outras 10 tribos, que eu não preciso dizer, são todas as outras, menos Judá e Benjamim. As outras 10 tribos ficaram com o Jeroboão. Então Jeroboão é um novo rei. Enquanto esse rei é chamado de Reino Sul, lá ficou chamado de o Reino Norte. O Reino Norte. Bom, a capital não dá para ser Jerusalém, porque a capital de Jerusalém era a capital do Reino Sul. Então o que ele faz? Ele leva a capital lá para a cidade de Samaria. Guarde esse nome é importante. Samaria será agora a capital do Reino Norte. Ok. E desde então os samaritanos não falam com os judeus de Judá. Ok? Claro que houveram outras coisas aí no meio, mas desde então começou a cisma, separação. Diga, homem de Deus. Pastor, essa divisão aí tem alguma coisa a ver com Palestina e Jerusalém? Não. Ali já é uma briga por um território específico, ali, uma faixa de terra, chamado de faixa de Gaza. Eles brigam falando que Jerusalém não é a capital do... Mas ali é uma questão religiosa, né? Porque
as três grandes religiões reivindicam Jerusalém como a capital espiritual, digamos assim. E duas nações reivindicam também o mesmo território, para ser a sua capital. Inclusive, Jerusalém não é a capital de Israel, tá? A capital política de Israel é Tel Aviv, justamente por conta dessa cisma que existe entre o mesmo território. Mas voltando aqui para o Sisac, para Jeroboão e Roboão. Então 10 tribos, recapitulando, ficam com Jeroboão, 2 tribos com Roboão. Roboão, o rei legítimo, descendente de Davi. Jeroboão é o filho de Nebate, aquele que Deus disse que ia dar um reino para ele. Agora o Jeroboão faz a sua capital em Samaria e começa a governar. Só que qual é a forma de governo que ele, Jeroboão, o jovem rei, usa com as 10 tribos? A mesma forma de governo que ele aprendeu com o seu mentor espiritual, com o seu mentor governamental. Quem era ele? Sisaque, rei do Egito. Então, logo, rapidamente, o Jeroboão transformou-se num ditador. Era um ditadorzinho do Reino Norte, ok? Era o Nicolás Maduro do Reino Norte. Espero que não tenha petista aqui. Não vou. Del Castro. Amém? Se tiver petista, depois nós vamos orar por libertação aqui no final e tá tudo certo. Você não, né, filha? Ah, bom. Você não faz eu perder minha... Tem que orar e jejuar, porque tem demônio e só sai. Vou dar uma surra de cinta no Márcio, qualquer hora dessa. Vamos lá. Coisa doido de longe. Bolsonaro é louco. Irmão, esquece aí. Isso não leva a lugar nenhum, gente. Ai. Vamos continuar falando de Jesus, né? Falar de Jesus é melhor, né? Mas nós vamos ter uma conversa antes da eleição, tá, irmão? Muito bem. Então Roboão está governando o Reino Sul, Sisaque está governando o Reino Norte. Jeroboão começa então no Reino Norte fazer um governo ditatorial. Primeira coisa que ele faz aonde é que está o templo de Jerusalém? O nome já diz, Jerusalém. O templo está lá, o templo do Senhor, que Salomão fez. Aonde se cultua o Senhor? Todas as 12 tribos, elas marcham para Jerusalém para as festas principais, ok? Mas o que Jeroboão faz? Não, ninguém mais vai para Jerusalém. Vamos ficar aqui mesmo em Samaria. Foi lá no alto de um monte e fez um outeiro lá, um puxadinho lá, um tabernáculozinho, Paraguai, para o povo, ok? Tanto que o lugar ficou sendo a cópia de Jerusalém. As pessoas de lá adoravam lá. Lembra do capítulo 4 do Evangelho de João, que a mulher samaritana diz para Jesus: nossos pais adoraram nesse monte, enquanto vocês dizem que é em Jerusalém que se deve adorar? Jesus até disse para ela: mas vocês estão errados, os judeus estão certos, porque é em Jerusalém onde se adora. Mas, em outras palavras, isso não faz a menor diferença agora, porque o tempo já vem, e aliás já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, nem nesse monte, nem em Jerusalém. Mas deixou claro que o lugar de adoração genuíno era Jerusalém. Foi Jesus que falou para a mulher samaritana no capítulo de número 4. Então, o Jeroboão cria um altar paralelo em Samaria. E esse altar paralelo, o nome já diz paralelo. Quando você vai comprar uma peça para o seu carro, o cara lá do balcão fala: você quer original ou paralela? Dependendo do bolso, tu fala: a paralela. O cara fala: paralela não tem garantia, né? Não tem garantia, pode quebrar logo. Agora, original, esse aqui tem garantia de 1 ano, né? Bom, não sei vocês, normalmente eu tenho comprado as paralelas. E tenho voltado antes do tempo ao mecânico. Não façam o mesmo. Vamos lá. Então ele faz um altar paralelo em Samaria. Bom, se fosse o dia de hoje, foi lá e tirou foto de todos os itens, aqueles que a gente aprendeu em tabernáculo. A mesa dos pães da presença, o candelabro de ouro, altar do incenso, altar do holocausto, bacia de bronze, lá dentro a arca da aliança e
e a tampa da Arca da Aliança, o propiciatório. As 7 peças. Pegou, tirou foto de tudo, se fosse o dia de hoje. Chamou um sujeito e falou, faça igual. Aí o cara fez um altar igual. Perfeito, tá lá. E aí começou cultos diferentes. O culto de Jerusalém e o culto lá de Samaria. Bom, começa aqui alguns aspectos importantes. Diga, irmã. Deus recebia os 2 cultos? Vamos ver agora. Era tudo povo de Deus. Mas veja. Agora tem um outro problema. Já temos o altar paralelo. Não é o original, mas é igualzinho, né? Então, mas agora tinha outro problema. Os sacerdotes que oficiavam na casa do Senhor, todos eles moravam em Jerusalém, num território ao lado de Jerusalém chamado a terra dos sacerdotes, era chamado terra de Anatote, era a terra onde os sacerdotes e suas famílias moravam. Bom, não dá para os sacerdotes saírem de lá e ir lá para Samaria. Então o que Jeroboão fez? Ele estabeleceu um outro tipo de sacerdócio. Sabe? Não precisava ser sacerdote, bastava ser da tribo de Levi. Bastava ser da tribo de Levi. E ele chamava as pessoas e falava, você quer ser sacerdote? O cara falava, paga quanto? X. Ah, tudo bem. Parava de ser motorista de ônibus e ia ser sacerdote. Parava de ser torneiro mecânico e ia ser sacerdote. Tá pagando bem, que mal tem, vou lá ser sacerdote. Ok. Ou seja, não era um sacerdote legítimo. O sacerdote legítimo tinha que ser da casa da tribo de Levi, mas tinha que sair de uma casa específica, que era a casa de Arão. Não tinha sacerdote lá da casa de Arão. Depois a Bíblia até fala de um sacerdote que saiu e chegou na casa de um homem rico e disse, você não quer que eu seja sacerdote na tua casa? O cara falou assim, não, a gente está precisando aqui não, aqui na igreja. Não, mas eu quero ser sacerdote da sua casa. Ah, só cobra quanto? Ele falou, me dá só o pão para comer e um lugar para dormir. Ele falou, beleza. Então o sacerdote era assim, qualquer dinheiro que pagava o cara ia lá abençoar. Está muito diferente hoje em dia, né? Hoje tem pastor e pregador e sacerdote para dar com pau para todos os preços. Ah, irmão, dou uma campanha aí. Ah, na campanha tem gente que tem as agendas dos pregadores, né? Ah, eu tenho esse pregador aqui, esses pregador, tem assim, a lista dos pregadores. Pregador de 50 reais, né? Pregador de 100, pregador de congresso, que é 300, de 300 a 500. Aí a irmã fala, não, mas só é pregador para campanha, né? Campanha, eu tenho de 50 aqui. Como é o nome dele? Pastor Zé Celestino, leva ele lá. Pregador de 50, pregador de quinta categoria. Ok? Ou seja, as pessoas se alugavam por qualquer dinheiro e ia fazer a obra. Só que não tinha o selo, o ISO 9000. Por que não nasceram na casa de Arão? Quem está entendendo, diga amém. Bom, os sacerdotes olhavam, sabia como que os outros faziam, fazia igual. Não tem gente assim? Ah, se o pastor faz assim, eu faço igual. Ah, eu faço igual. Você chega lá, ele dirige culto igual os outros dirigem. Ele ora igual os outros oram. Até a bênção apostólica dele é igual. Que o grande amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele não entende nem sobre o grande amor de Deus, muito menos sobre a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, muito menos sobre a consolação do Espírito, mas ele sai por aí dizendo, ele aprendeu, ele disse. Tem um espírito na terra chamado espírito do papagaio, funciona muito na igreja. O sujeito ouve de outro, pega e fala, ouve, pega e fala. Eu estava assistindo um vídeo aqui de uma igreja aqui perto, de um pregador. Doido para falar o nome da igreja, mas vocês vão descobrir o pregador que foi esses dias, essa semana. Normalmente eu não faço, veio a notificação, culto ao vivo, eu falei, deixa eu ver o que esse abençoado está falando. Foi meu aluno, deixa eu ver o que esse abençoado está falando. E ele falando um bocado de bobagem, um bocado de besteira, né? Provavelmente, até sei das fontes das quais ele tem ouvido isso, e falando no púlpito. E as pessoas glorificando, e o irmão levantando de pé no púlpito. E, meu Deus! Hoje em dia nós estamos vivendo esse tempo, onde as pessoas, por saberem falar, falam, simplesmente falam. Estão falando.
E a maioria das pessoas estão aplaudindo e gostando e dando glória. Bom, também tinha os cantores. Os cantores de Jerusalém não iam descer lá para Samaria. Os cantores legítimos ficaram em Jerusalém, assim como os sacerdotes legítimos ficaram em Jerusalém, assim como as peças legítimas estavam em Jerusalém, assim como os rituais legítimos estavam em Jerusalém. Mas precisava de cantores. E aí tinham os cantores de Samaria. Esse de R$50 é o de Samaria. Chama aí o cantor. Ele cantava. Basta ter uma voz que canta. Aliás, cantar não é um dom, tá, irmãos? É um dom natural. A pessoa tem uma voz afinada. Isso não quer dizer que veio do céu. Se fosse assim, Bruno e Marrone eram os maiores adoradores que o Senhor tinha aqui. Isso é apenas um dom natural. Amém? Não é dom, portanto, cantar. É um ministério. É um ministério. Davi chamou de ministério. Então ele consagrou um ministério para cantar na casa de Deus. Consagrou um ministério. Os cantores eram consagrados para cantar. Quem não fizesse parte da consagração para cantar, simplesmente não podia cantar. Ficava lá atrás, cantava lá atrás. Para cantar no altar de Deus tinha que ser consagrado para cantar. Eram pessoas. Normalmente Deus derramava unção sobre famílias. Família de fulano, família de ciclano, família de beltrano. Eles eram umas casas consagradas para o ministério do louvor. E quando eu falo ministério do louvor, não apenas cantar, tocar também. Tudo tinha que ser consagrado ao Senhor. Só hoje em dia que não precisa de consagração nem para cantar, nem para tocar. Basta saber tocar a bateria, toca. Basta saber tocar o teclado, toca. Basta saber cantar, canta. Até quem não sabe cantar está cantando, imagine. Se aparecer um que sabe cantar. Então existe hoje no nosso meio também, irmãos, os cantores de Jerusalém e os cantores de Samaria. Os pregadores de Jerusalém e os pregadores de Samaria. Os sacerdotes de Jerusalém e os sacerdotes de Samaria. Os sacerdotes de Samaria fazem igualzinho o que os sacerdotes de Jerusalém fazem. Agora vamos entender para responder a pergunta da Maiara. Veja, se o local não é legítimo, é um local paralelo. Se o altar não é legítimo, é um altar paralelo. Se os sacerdotes que oficiam não são os sacerdotes legítimos, são os sacerdotes paralelos. Se os louvores que cantam não são de cantores consagrados, são de cantores paralelos. A Bíblia diz que tinha fogo, naquele altar também tinha fogo. Agora a pergunta é, o fogo era legítimo? Se todos os elementos que faziam com que o fogo se acendesse eram ilegítimos, o fogo também era ilegítimo. Amém? Tem muita gente que acredita que é na multidão das pessoas que está a aquiescência de Deus, a bênção. Deus está operando lá, irmão. Por quê? Rapaz, fui lá, está cheio. Está cheio lá. Deus está operando. As pessoas muitas vezes atribuem o fato do sucesso de pessoas à manifestação da operação de Deus. Não, nem sempre. Eu já falei aqui nos cultos. Se ajuntamento de pessoas fosse sinônimo de avivamento, o homem mais avivado do estado de São Paulo era o padre Marcelo Rossi. Porque todo domingo, às 5 horas da manhã, ele coloca 5.000 pessoas lá no templo do Bizantino lá. Se você não acredita, liga na Globo, ao vivo, 5 horas da manhã, tu vai ver ele cantando, anjo voando nesse lugar, em cima do fogo. E as mulheres doidas empurrando ele, tu lembra? A mulher achou que ele era... Aliás, ele achou que era um anjo, que podia voar, não podia, caiu, machucou-se. Oh meu Deus, maldade. Que maldade. E a da missa dele lá não dá nem para circular direito lá. Na região, a região, vira uma feira na região, vem ônibus de tudo quanto é lugar, 5 horas da manhã, tenta fazer isso lá, Renato, quando você congrega. Olha, irmão, vou fazer uma oração às 5 da manhã. Acho que nem o Renato, até o Renato perde a hora, chega às 5h40. Tenta lá na sua igreja, meu filho, para ver se não fica sozinho. Vai eu e o Clebinho. O Clebinho só vai se ele for cantar, senão ele nem vai.
Então, irmãos, o caso é sério. Então, ajuntamento de pessoas não é sinônimo de comunhão. Veja, tinha 10 tribos participando do culto. Aqui em Jerusalém tinha 2. Qual lugar tinha mais gente? Qual culto bombava mais? Culto de Samaria. Com cantores ilegítimos, com sacerdotes ilegítimos, com louvor ilegítimo e com fogo estranho. Amém? Aprenda uma coisa, querido: não se impressione nem com o número de gente, nem com fogo, porque não é todo ajuntamento que significa a aquiescência de Deus, e nem todo fogo Deus está. Sabia disso? Nem todo fogo Deus está. Ô pastor, mas Deus é fogo? Elias é o profeta do fogo, entendia de fogo mais do que eu e você. Elias foi para a caverna, de repente passou um turbilhão, uma tempestade, ele olhou, Deus não estava no vento. Passou uma tempestade, raios, Deus também não estava na tempestade. Aí daqui a pouco passou um fogo. Se eu sou Elias, já saía lá marchando com o pé só. Olha Deus aí, eu sou o homem do fogo. Ele saiu na boca da caverna e estava passando um fogo. Próximo versículo diz: porém Deus não estava no fogo. Nem todo fogo Deus está. De repente, depois apareceu uma voz mansa e suave que dizia: que fazes aqui, Elias? Amém? Então nem todo fogo Deus está. Amém? O Senhor disse: quando tiver 1 ou 2 no nome dele. Exatamente. Ou 2 ou 3, né? Acho que foi isso que eu não quis dizer. Vamos lá. O Roboão não aceitou abaixar os impostos, perdeu o trono, ficou com 10 tribos. Jeroboão foi para lá, está maior sucesso lá. E o Roboão aqui. O que o Roboão faz depois de ter visto a bobagem que fez? Ele se fortaleceu no Senhor. Talvez ele aprendeu com seu avô. O Davi, quando todos os inimigos queriam matá-lo, até os seus amigos queriam matá-lo, todo mundo estava criticando, e aí a Bíblia diz: Davi, porém, fortaleceu-se no Senhor. Aqui o seu neto agora, quando viu que as 10 tribos foram embora, ele também fortaleceu-se no Senhor. Ele buscou o Senhor e Deus o fortaleceu. E o que é que Deus faz com ele? Deus faz com que todas as nações em volta, quando olham para Israel, isso é tremendo, não reconheçam a governança de Jeroboão, mas reconheçam a governança dele como rei legítimo. Apesar de ele governar apenas sobre 2 tribos, as pessoas reconhecem a autenticidade do seu governo. Começaram a falar: não, o rei de Israel é o Roboão. E aí ele se fortaleceu. E aí os investimentos, quando vinham em Israel, não vinham para as 10 tribos, vinha lá para as suas 2 tribos onde ele governava. Deus foi fortalecendo ele. 5 anos durou isso. Quando Deus o fortaleceu a tal ponto, aí ele, ao invés de continuar na trilha, que a trilha era boa, ele deixou a lei do Senhor. E aí o versículo diz: e todo Israel com ele. Elementar, um governante focado em Deus, o povo estará focado em Deus. Um governante desviado, o povo se desvia. Tendo Roboão confirmado o reino nesses 5 anos, e havendo-se fortalecido, porque Deus o fortalecera, deixou a lei do Senhor. E aí o que acontece? E com ele todo Israel. Se o pastor desviou, todos desviaram. Se o líder desviou, todos desviaram. Aconteceu no ano 5º do rei Roboão. 5 anos bem. Foram 5 anos Deus mostrando que estava com ele. Aí ele deixou tudo. Irmãos, o problema, abrindo um parênteses aqui, o problema não é fazer milagre. O problema não está fazer compromisso com Deus. O problema é permanecer no milagre. É permanecer no compromisso com Deus. Amém? Deixa eu só abrir esse parênteses que é importante para alguém aqui. O pior não é você fazer o milagre. O milagre é uma questão instantânea, né? Lembra de Jesus para Pedro? Senhor, se és tu mesmo, faz com que eu ande contigo por sobre as águas. Jesus falou o quê? Vem. O que aconteceu com Pedro? Pulou na água e andou sobre as águas em direção ao Senhor.
O Mateus, quando escreve o Evangelho e conta essa história, o Mateus contando essa história, ele, Mateus, tenta adivinhar quais foram as razões que levaram o Pedro a afundar. E o Mateus faz isso por um motivo muito simples, missionário. Ele estava no barco. O Mateus também estava com medo. O Mateus também gritou: "Oh, é um fantasma." O Mateus viu Jesus dizendo: "Sou eu", e Pedro dizendo: "Se és tu, faz com que eu ande contigo por sobre as águas." E Jesus dizendo: "Vem." Mateus viu tudo isso. E agora Mateus vai escrever quais foram as razões que levaram Pedro a afundar. Ele disse: "Mas Pedro, olhando para o vento, para as ondas, temeu." Não foi isso que fez com que ele afundasse. A avaliação de Mateus não é uma avaliação confiável, é uma avaliação de quem está olhando de fora, não é que não seja confiável, é um ponto de vista diferente. Quem tem a verdadeira razão pela qual Pedro afundou é o próprio Jesus. Porque quando Pedro começa a afundar, que aí ele diz: "Oh mestre", e grita: "Socorre-me", o Senhor vai lá e pega na mão de Pedro e levanta o Pedro de novo sobre as águas, ok? Mas Jesus não pegou na mão e disse assim: "Oh, homem de pouca fé, por que tu olhou para as nuvens? Por que tu olhou para o vento? Por que tu olhou para as ondas? Por que tu olhou para a escuridão?" Não. Tomou pela mão e disse: "Por que duvidastes?" Em outras palavras, você estava indo bem. Você estava indo bem, você estava andando sobre as águas. O que nos leva a crer que andar sobre as águas ou fazer o milagre não é a parte mais difícil. A parte mais difícil é manter fazendo o milagre. Amém? A parte mais difícil da coisa não é se curvar e Deus fazer uma obra na tua vida e você se fortalecer e estar forte em Deus. Qual o problema? É manter. Você tem dificuldade de estar assim, numa sensibilidade extraordinária com o Senhor? Não, pastor, eu oro, eu busco, eu faço jejum, eu vou no monte e eu fico assim numa sensibilidade, eu bato o olho e já sei até onde tem capeta, onde tem anjo. É muita sensibilidade. Pra você ter uma ideia, pastor, vi isso agora em fevereiro. Aí eu pergunto: e parou por quê? Por que parou? Parou por quê? Porque o difícil não é se fortalecer, o difícil é manter-se forte. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Deixou a lei do Senhor, e com ele todo Israel. Por que eu disse lá a princípio que Sisaque fez uma aliança com Jeroboão? Porque veja, subiu Sisaque, rei do Egito, contra Jerusalém. Subiu. Por que ele não subiu contra Samaria? Quem governava Samaria foi um cara que aprendeu com ele, era o discípulo dele. Ele subiu contra o quê? Contra Jerusalém. O inimigo sobe contra Jerusalém. Mas entenda uma coisa: nada que acontece na vida de um homem de Deus, de uma mulher de Deus, parte apenas da vontade do adversário. Por isso que nós não devemos temer o adversário. Nós devemos temer a Deus. Por que o inimigo subiu contra ele? Aí a Bíblia diz: no ano 5º do rei Roboão, Sisaque, rei do Egito, subiu contra Jerusalém. Entre parênteses, porque tinham transgredido contra o Senhor. Até para o diabo nos atacar, há que se ter uma aquiescência de Deus. Amém? Porque o diabo é como um cachorro bravo que morde mesmo. Ok? O diabo não vem senão para matar, roubar e destruir. Ou seja, é só o que ele sabe fazer. E faz isso muito bem. Então ele é como um cachorro violento, bravo, que tem o poder de te fazer mal. Mas ele não pode te fazer mal, a não ser que Deus retire a proteção sobre você. Amém? Não é que Deus diz para Satanás: vai Satanás, faz isso. Não, basta o Senhor fazer assim. Basta o Senhor retirar a sua mão. Deus disse ao contrário. Deus disse assim: ó: ah, se Israel me ouvisse, ah, se Israel me escutasse, então rapidamente Israel comeria do trigo mais fino e beberia do mel tirado da rocha. Então eu estenderia as minhas mãos contra os seus adversários e os abateria num só momento. Ou seja, os inimigos estavam todos contra Israel, machucando, mordendo, ferindo, até que Israel se pedisse ajuda de Deus. Quando Deus levantasse a sua mão, os inimigos tinham que ir embora.
Se Deus recua a sua mão, os inimigos atacam. Se Deus estende as suas mãos, os inimigos não podem atacar. Quem entendeu, diga amém. Amém. Por isso que a nossa relação com Deus tem que ser uma relação muito próxima. E no Senhor. Por isso que eu digo, irmãos, se tem uma coisa perigosíssima demais de viver, é um evangelho falso. Porque você admite que é de Deus, indo na igreja, vestindo roupa de crente, andando com Bíblia de crente, cantando hino de crente, você está admitindo que você é de Deus, mas você vive uma vida que nada tem a ver com Deus. Ou seja, o diabo te destrói, camarada. Porque você nem é do time dele, você é do time de Jeová e está sem Jeová. Quem entendeu, diga amém. É igual a torcida da Gaviões da Fiel. No dia que o Corinthians perdeu o campeonato, descobri que lá tem um cara da mancha verde dentro vai destruir o cara. Isso é impossível. Quem está entendendo, diga amém. Se nós quisermos ser de Deus, então a gente deva ter em mente de que esse negócio tem que ser sério. Não dá para brincar com esse trem. Amém? Tem que ser uma coisa séria. Os inimigos subiram, muita gente, como bem leu Joabe. 1.200 carros, 60.000 cavaleiros, e eram inumerável a gente que subia com ele do Egito, de líbios, suquitas e etíopes. E tomou as cidades fortes que Judá tinha e veio a Jerusalém. Vamos tratar isso espiritualmente, Tayane. Antes de destruir Israel, ele destruiu as cidades fortes. Pois não, querida Kelly? 2 Crônicas 12, filha. Desculpa, acho que você chegou depois de começar a leitura. 2 Crônicas 12. Veja, Jerusalém é o lugar da adoração a Deus, do culto ao Senhor, ok? O lugar onde está a casa do rei, o lugar onde estão os tesouros da casa do Senhor. Esse é o lugar, Jerusalém. Só que Jerusalém, por si só, era uma cidade absolutamente sem condições de se autoproteger. Então o que os reis anteriores fizeram, e o Roboão também trabalhou nisso, construiu 12 cidades fortes ao redor de Jerusalém. Ou seja, Jerusalém está no alto do monte. Se os inimigos fossem atacar Jerusalém, antes de atacá-la, teria que passar por 12 barricadas, que eram chamados de cidade forte. Cidades fortes nada mais é do que lugar da munição, lugar onde os quartéis estavam, lugar onde os atiradores estavam, lugar onde os guerreiros estavam. Era ali. O inimigo não passava dali. Ali era a barreira de proteção. Quem está entendendo, diga amém. Porque Jerusalém era uma cidade, chegou em Jerusalém, vai entrar, normal. O que protegia Jerusalém eram as cidades fortes. Espiritualmente, Jerusalém é o teu coração. Amém? Amém. Jerusalém é o teu coração, a cidade do grande Deus, o lugar da adoração ao Senhor. Mas a gente não pode viver uma vida cristã confiando apenas que, eu sou crente, sabe, eu oro, glória a Deus, eu sinto a presença do Eterno, e é tão bom isso aqui. Mas você precisa estabelecer cidades fortes. Amém? Porque o inimigo pode estar vindo aí. E o que é estabelecer cidade forte? Tem algumas cidades fortes importantes que você pode estabelecer. Assim, que você está falando, Sim. é o nosso coração. E o que é a cidade forte? A cidade forte é algo que você estabelece anteriormente para proteger a entrada do seu coração. De tudo que se deva guardar, guarde o seu coração. Coração é Jerusalém, aqui na nossa analogia, tá? Porque dele procede as saídas da vida. Você está falando o quê? Do jejum, oração, vida com Existe Deus? a cidade forte do jejum, existe a cidade forte da oração, existe a cidade forte da comunhão com o seu irmão. Aliás, essa é uma cidade forte que as pessoas não estão nem aí mais. 10. Exatamente. É as chamadas armaduras de Deus. Existe cidade forte, da adoração. Tem gente que não passa por ela, não guarnece esse lado da sua vida de jeito nenhum. E aí quando o inimigo vem, ele bate no coração e ele vai entrar.
Agora, se você está protegido com a cidade forte da santificação, da pureza, da oração, do jejum, do amor ao próximo, essas cidades fortes que te protegem, elas pararão o inimigo. Porque para o inimigo te destruir, ele terá que destruir antes as cidades fortes. Sisaque sabia disso. Sisaque é o rei do Egito. Egito representa o mundo. O rei desse mundo representa Satanás. Satanás sabe que diretamente a Jerusalém ele não conseguia atacar. O que ele faz? Destruiu as cidades fortes que Judá tinha. Veja. E tomou as cidades fortificadas que pertenciam a Judá. E tomando-as, veio a Jerusalém. Entrou em Jerusalém. E quando o inimigo entra em Jerusalém, ou seja, no nosso coração, ele vem para tirar o tesouro mais extraordinário que você possui. Que tesouro é esse, pastor? A fé. Tem um louvor antigo, da época do Márcio, que diz assim, vou tentar cantar aqui, acho que era um hino do Cícero Nogueira, que dizia assim: se você perdeu tudo nessa vida, se você perdeu tudo nessa vida, menos a fé, você não perdeu nada, porque a fé é o extraordinário nosso. Se você perdeu o carro, se você perdeu, sei lá, tá rindo de eu cantar? Ah, bom. Acho que não é do tempo dele, não. Claro que é velho pra caramba. E crente velho também. Ele andou pelo mundão, mas ele já é crente velho. Então, se você perdeu todas as coisas, perdeu o carro, perdeu família, perdeu, sei lá, perdeu a esposa, perdeu um filho, perdeu o emprego, perdeu tudo, mas não perdeu a fé, você não perdeu nada. Porque a fé é capaz de lhe fazer reconstruir tudo de novo, ok? Então veja, o que representa a fé na Bíblia? A fé na Bíblia é representada como um escudo. A fé é um escudo. Vamos lá? Olha o texto famoso. Tomai sobretudo, texto você citou, de Efésios. Tomai sobretudo o escudo da fé. O escudo da fé, com o qual podeis apagar todos os dardos inflamados do maligno. É o escudo da fé que nos faz proteger. Amém? Se você perder a fé, você vai apanhar, nego, porque você perdeu o escudo. E diante de uma guerra, se você perdeu o escudo, você perdeu a guerra. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Esse escudo tem que ser de quê, pastor? O escudo da fé tem que ser de quê? De ouro. Porque Pedro disse, para que a prova da vossa fé, muito mais valiosa do que o ouro. Então Pedro está dizendo que a fé é um ouro finíssimo. Se fosse exemplificar a fé com os metais que a gente conhece, porque a prova da vossa fé é muito mais valiosa que o ouro. Ou seja, o escudo ou a fé é a coisa mais importante que você tem e a coisa mais valiosa que você possui. Quem entendeu, diga amém. Amém. Bom, Salomão mandou fazer, Salomão era extraordinário. Salomão mandou fazer, em 40 anos de paz, alguns escudos comemorativos. Renato, não era escudo de guerra não é de ouro, gente. O ouro é um material que não é bom para... O ferro é bom, o ouro não. Portanto, esses escudos, missionária, não eram escudos de guerra, eram escudos comemorativos. Então chamou lá um ourives, sujeito que trabalhava com ouro, tal, um artista, deu o ouro para ele, Salomão, e disse assim: olha, você vai construir escudos. Esses escudos, veja que coisa tremenda, esses escudos, cada um deles representava, querido Vá, uma vitória que Israel tinha tido ao longo da sua vida, ok? Sei lá, um escudo com águas se abrindo, era quando Israel teve a vitória no Mar Vermelho, um rio se abrindo, quando Israel teve a vitória entrando pelo Jordão. O Salomão, muito sábio, muito rico, muito poderoso, começou a fazer escudos das grandes vitórias de Deus, e foi fazendo 1, 2, 3, 4, 5, eram muitas vitórias. Eu sei que deu
200 escudos de ouro que Salomão fizera. Eram escudos comemorativos. Estava lá um daqueles escudos, um pequeno matando um gigante. Era o seu avô, era o seu pai. Vai que vem a tatuagem. Ah, isso é coisa do VAR. A minha eu acho que foi. Ok? Era um escudo comemorativo que se usava. Amém? Aquele escudo comemorativo era extraordinário. Eu estava vendo a explicação de um professor de cultura hebraica, e ele estava dizendo uma coisa interessante. Eu ouvi ministrando numa reunião de obreiro lá na igreja que eu pertencia, e ele estava falando o seguinte, que esses escudos, quando vinha, era um tempo de paz, Salomão convidava todos os governantes, os reis, os maiorais de todas as nações, eles vinham para Israel. Tinha uma espécie de uma galeria na casa real, tipo como que chama onde ficam as autoridades? Que tem estádios? Não, é outro nome mais importante que galeria. Camarotes. Tinha os camarotes assim, então os governantes ficavam ali. De repente o Salomão entrava com a sua coroa real, sua esposa, tal, todo mundo ali, como numa cerimônia da rainha da Inglaterra, que já é extraordinário, né? Davi sentava-se no trono, de repente vinha, mandava que entrasse, escolhia 200 rapazes, todos do mesmo tamanho, com a mesma força, impecavelmente vestidos, com trajes de galas, e eles entravam, cada um com aquele escudo, um após o outro, e aqueles governantes de fora, quando via aqueles rapazes entrando com aqueles escudos, os 200 escudos, era o ápice das comemorações, porque ao invés de aplausos, escute isso, ao invés de aplausos, tudo bem, ao invés de aplausos, havia um silêncio, e havia um temor muito grande, porque aquelas vitórias que estavam sendo exemplificadas por cada um daqueles rapazes, mostravam o tamanho, o poderio daquele Deus. Era um momento de glorificação a Deus de maneira intensa, porque Deus havia feito algo extraordinário na vida de Israel ao longo da sua história. Aqueles escudos de ouro mostravam isso nas suas figuras. Bom, quando Sisaque entrou em Jerusalém, ele não roubou os vasos, não roubou os utensílios. Sabe o que ele fez? Ele roubou os escudos de ouro que Salomão fizeram, eram 200. Roubou todos os escudos de ouro e foi embora. Não roubou mais nada. Não roubou as canecas, não roubou os vasos de ouro, não roubou as luminárias, que eram caríssimas, os candelabros, tanto sei quantos quilos de ouro. Roubou apenas os escudos de ouro. Satanás, quando vem e entra no nosso coração, ele só quer levar uma única coisa: a fé. Se a fé for embora, você vai junto. Acabou o guerreiro. Acabou o guerreiro. Quem entendeu, diga amém. Amém. Bom, levaram tudo aquilo, e agora? Quando Roboão percebe que foi roubado e o que roubaram, começou uma peregrinação. Veio primeiro um profeta chamado Semaías, veio a Roboão e todos os príncipes de Judá que estavam reunidos em Jerusalém por causa de Sisaque. Aí o Senhor usa o profeta para dizer àqueles governantes: assim diz o Senhor, vós me deixastes. Deus faz bem isso. Vós me deixastes, pelo que também eu vos deixei, em poder de Sisaque. Porque Deus trabalha assim conosco. Deus é conosco, querida Leila, do jeito que nós somos com Ele. Sim ou não? Jovem, se você ama Deus, Deus vai te amar. Se você se interessa por Ele, Ele vai se interessar por você. Mas se você deixá-lo, Ele te deixa. Chegai-vos a mim, então eu vos chegarei a vós outros. A iniciativa é tua. Porque a primeira iniciativa Ele já fez na cruz. Ele já morreu por você. Agora a nossa relação com Deus parte da nossa iniciativa. Se você quiser se aproximar de Deus,
Deus tem o maior prazer do mundo de se aproximar a você. Se você quiser conhecer as profundezas de Deus, Deus está muito interessado em te revelar as suas profundezas, os seus mistérios. Mas se você simplesmente ignorá-lo, Deus simplesmente te ignora também. Deus trabalha assim. E Deus deixou claro aqui: eles me deixaram, eu os deixei nas mãos de Sisaque. Versículo 6: então se humilharam os príncipes de Israel e o rei e disseram: o Senhor é justo. Ora, nós deixamos ele mesmo, então o Senhor é justo. Mas Deus é tão bonzinho. Vendo, pois, o Senhor que se humilharam, veio o Senhor de novo ao profeta Semaías e enviou-lhes dizendo: humilharam-se, não os destruirei. Olha como Deus é bom. Eu vi um pastor falando uma coisa tão tremenda, eu achei maravilhoso aquilo. Quero compartilhar com vocês. Se você mudar a sua atitude, Deus resolve o teu problema. Porque Jesus é advogado, amém? Jesus é o teu irmão. Ele disse em João 17: Jesus é teu irmão. Então ele é o seu advogado. E Deus é o juiz, Deus é o nosso pai. Ou seja, você consegue. O teu irmão é teu advogado e o teu pai é juiz. Se ele vê uma pequena mudança da sua parte, ele dá causa ganha para você. Amém? Mais chance do que essa você não terá. Um teu irmão é advogado e quem vai julgar a tua causa é o teu pai. Ou seja, se ele vê que você está com vontade de mudar, ele te perdoa. Ele muda a sua vida. Amém? Deus é tão bonzinho que falou: eles se humilharam. Não vou deixar eles assim, não. Humilharam-se, não os destruirei. Antes, em breve lhes darei socorro, para que o meu furor não se derrame sobre Jerusalém por intermédio de Sisaque. Deus disse: eu não quero que a minha ira seja efetuada por esse atribulado do Sisaque. Não, eles se humilharam, não permitirei que eles sejam destruídos. Mas Deus disse assim: mas eles serão por um tempo servos do Sisaque. Eles vão servir o Sisaque um pouquinho, e eles pagaram impostos para Sisaque um bocado de tempo. E Deus disse: eu vou permitir que eles fiquem pagando impostos para Sisaque um certo tempo, sejam servos dele. Por quê? Disse Deus: para que eles entendam a diferença entre servirem a mim e servirem a Sisaque. Amém? Toda punição, todo erro que a gente comete, Deus sempre nos deixa, irmãos, de alguma forma, uma marca. Os encontros nossos com Deus são encontros de misericórdia, assim como foi Jacó. Deus foi misericordioso com ele, que achou graça ao seu irmão. Mas Deus também deixou uma marca. A perna dele ficou arrastando por toda a vida. Porém serão os teus servos, para que conheça a diferença entre a minha servidão e a servidão dos reinos da terra. Subiu, pois, Sisaque contra Jerusalém e tomou os tesouros da casa do Senhor, os tesouros da casa do rei, tomou tudo. Levou os tesouros, os escudos de ouro que Salomão fizera. A única coisa que estava no templo, que eram os tesouros, que eram os escudos, ele levou. Os vasos reais, tudo aquilo foi levado depois por Nabucodonosor. Do templo do Senhor foi levado os escudos. Veja o que simboliza a fé, ou seja, tudo. Mas isso aqui é tremendo. Versículo 10: e em lugar desses, ele não podia perder esse. Se Israel soubesse que tinha apanhado, tudo bem. Se Israel soubesse que o rei tinha morrido, tudo bem. Mas se Israel soubesse que aqueles 200 escudos de ouro, que eram a glória da nação de Israel, tinha sido roubado, ia dar ruim para o Sisaque. Aí o que o Sisaque fez? Isso não pode acontecer, roubaram. E agora? Aí eles foram lá, ele foi lá e mandou pegar cobre. Cobre parece com ouro, né? Mesma cor, inclusive. Pegou cobre, entregou para o cara, falou: faça 200 escudos. Guardou a forma, o cara: guardei, então faça. Aí o cara falou: então me dá o ouro. Falou: não tem ouro não, faz de cobre mesmo. Cadê esses escudos hoje? Você faz umas perguntas difíceis. Pastor, ele estava quieto, estava sentindo falta. Eu estava até estranhando, que ele está muito quieto hoje. Vamos lá. E o rei foi lá e mandou fazer escudos de bronze, e os entregou na mão dos capitães da guarda que guardavam a porta da casa do rei. Mandou fazer os escudos de cobre.
Escudos de cobre, olhe para cá, o cobre não tem o mesmo valor do ouro, ok? Não tem o mesmo brilho do ouro, não tem o mesmo glamour do ouro, mas é cobre, parece um pouco. Quem sabe se passasse lá um caol, alguma coisa do tipo, poderia parecer com ouro, mas não era ouro. E aí entregou na mão dos capitães, aqueles que entravam e saíam da porta da casa do rei. E continuou a mesma cerimônia, só que agora não era mais escudos de ouro, agora eram escudos de cobre. Agora a fé não era mais de ouro, agora a fé era de cobre. Agora os feitos de Deus não tinham mais valor, porque os feitos de Deus agora eram feitos de cobre. Hoje as pessoas estão pregando na igreja os grandes sinais de Deus, mas não acontece nada agora. Não há testemunho mais, o testemunho não vale mais agora. Por quê? Porque não é de ouro, é de cobre. Em Apocalipse a Bíblia diz que o testemunho de Jesus é o espírito da profecia. Sabe o que significa a palavra testemunho? Deus pode fazer de novo. Testemunho não é só um marco, Deus fez, hein, irmão, dia tal Deus fez. Quando a gente conta o testemunho, não é só para anunciar que Deus fez algo para que as pessoas aplaudam. Também quando a gente conta o testemunho, as pessoas ouvem e aplaudem, e no coração deles, as pessoas dizem, se Deus fez, Ele pode fazer de novo. Amém? Mas como é que alguém pode achar que Deus vai fazer de novo, se o escudo é de cobre? Por isso que as mensagens não acontecem nada. Por isso que os milagres são falsos, irmãos. Pedi para um rapaz pregar numa igreja, e o rapaz foi lá e voltou de lá falando para mim que Jesus tinha salvo 12 pessoas e batizou não sei quantos com o Espírito Santo. Eu falei, que bênção, glória a Deus. Passou quase 6 meses, eu voltei lá. Ainda bem que eu não falei no púlpito, falei para o pastor, falei, e o fulano? Que bênção, né, rapaz? Falou que Jesus batizou 20 e poucos e falou, acho que foi aqui não, pastor. Não foi. Não, pergunta para ele de novo, acho que não foi aqui não. Eu falei, não, foi aqui. Você não é o pastor fulano de tal? Sim, foi aqui. Ele falou, você está maluco, Zé? Não aconteceu isso aqui não. Milagres falsos, testemunhos falsos. Jesus salva um, o cara falou que salvou 10. Alguém falou lá, lilili, ele falou que foi 15, que foi batizado com o Espírito Santo. Esses batismos mequetrefe que tem por aí. Vai falando glória, 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 até tua língua enrolar. Enfim, escudos de cobre não gera mais nas pessoas o desejo de que Deus vai fazer de novo. Quem entendeu, diga amém. Amém. Muito bem. Israel então seguirá agora por 2 direções, reino sul e reino norte. Os profetas de Deus serão profetas exclusivos, querido Renato, do reino norte e profetas do reino sul. E vamos aqui, acho que já foi a hora, tenho 4 minutos, dá para explicar rapidamente sobre isso. Deus entendendo as limitações das pessoas, porque Deus não tem preconceito, tá? Deus não tem preconceito, Deus usa qualquer um. O problema é que Deus não pode usar qualquer um, porque as pessoas não aceitam tal e tal pessoa. E aí Deus, entendendo as limitações das pessoas, tá? Prepara um profeta dali mesmo, já que eles não aceitam esse daqui. Israel estava assim. E como que era a dinâmica agora? Profeta do reino norte só profetizava no reino norte, e profeta do reino sul só profetizava no reino sul. Não dava para um profeta do reino norte sair para o reino sul e nem um profeta do reino sul sair para o reino norte, porque as pessoas não aceitavam. De onde você vem? De Jerusalém. Ih, sai daqui, esse bitinho. Profeta de Samaria chegar para pregar em Jerusalém ou profetizar. Os irmãos falam, de onde o profeta é? A carta do irmão é de onde? Samaria. Sangue de Jesus tem poder. Então acho que eu vou aceitar uma profecia de um profeta de Samaria. Bom, uma coisa que é importante que se diga, irmã Bruna, sobre profetas ou profecias. Não significa que não estou criticando a profecia, tá? Mas não significa que o aumento da profecia
ou dos profetas, ou do número de profetas, é por causa de um avivamento espiritual no meio do povo. Não. O que é um profeta? O profeta é um sujeito que está conectado com Deus, porque Deus vai falar através do profeta. O profeta profetiza os oráculos de Deus, as palavras de Deus passam por ele, ok? Por que Deus faz isso? Deus faz isso porque, em tese, quem vai ouvir não está conectado com Deus. Então Deus precisa usar um profeta que está conectado para falar àquele que não está conectado. Só para você entender. Vou explicar usando a figura de Moisés. Um dia Moisés estava numa labuta muito grande de convencimento do povo. Deus falou para Moisés: estende as mãos sobre 70 pessoas e eles vão profetizar, vão te ajudar. Aí Moisés chamou 70 homens e tirou da unção de Moisés, espalhou para 70. Imagina que unção. Espalhou para 70 e os 70 saíram, meu irmão, profetizando o dia inteiro. E foi lindo. Ajudou bastante Moisés naquele arraial intenso de pessoas. Saíram profetizando. Profetizaram o dia inteiro. O Josué, servo de Moisés, estava assim de olho. Quando foi à tarde, todo mundo foi parando. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 65, 68 pararam. Mas 2 continuou profetizando. Aí o Josué chegou para ele e falou assim: ô Moisés, realmente o pessoal profetizou, já ajudou bastante aí e tal, mas tem 2 ali que ainda está profetizando. 68 já pararam, mas 2 ainda está profetizando. Você quer que eu mande parar? Naquela época já tinha gente que queria mandar parar os profetas. Quer que eu mande parar? Moisés falou assim: não, porventura tu está com ciúme de mim? E aí termina dizendo a seguinte frase: quem dera, em algumas traduções, oxalá, que todo Israel fosse profeta. Entendeu? Se todo Israel, se todas as pessoas de Israel tivessem uma conexão especial com Deus, Deus não precisava usar ninguém para falar com ele, porque o próprio Deus falaria às suas mentes, aos seus corações. Quem está entendendo, diga amém. Amém. Abraão, o homem que andou com Deus durante tantos e tantos e tantos anos. Quantos profetas foram usados para falar com Abraão? Cite um profeta que foi atrás de Abraão falar com ele. Jó passou por tudo que passou por mais de 20 anos. A luta de Jó durou mais de 20 anos. Você lê lá e fala: só durou um capítulo. Não, mais de 20 anos. Imagine até nascer 3 outras filhas e se tornarem 3 filhas belas. Mais de 20 anos durou a prova de Jó. Quantos profetas? Pelo contrário, foi lá 3 atribulados. Acabar de atribular o pobre do Jó. E ele se manteve firme. Então aprenda uma lição espiritual importante. Quanto pior o povo, maior a necessidade de profeta. Quanto melhor o povo, menor a necessidade de profeta. Amém? Esses dias um amigo meu da teologia, aluno, falou: pastor, só preciso ir na minha igreja. Mas o dia que o senhor for lá, já vou, pelo amor de Deus, já vou avisando, hein? É muito profeta que tem lá, pastor. Quando o fogo cai mesmo, pastor, olha, o profeta sai de lá e vem para cá, outro sai daqui, tem que pôr farol para os profetas não... semáforo. Profeta. Enfim. Falei pro irmão: tá bom, vou pregar lá. Mas fiquei cá pensando comigo, imagina a situação dessa igreja. Meu Deus. Fui pregar numa vigília ainda, meu Deus do céu. Irmão, tinha profeta assim, se atropelando no outro, batendo cabeça. Aí pregou uma mensagem dura para Dedéu. E quando fiz o apelo, quase todos os profetas estavam aqui na frente. Eu achei estranhíssimo. Pessoa tão ungida e na oração do concerto está todo mundo aqui. Achei estranho, mas enfim. Muito bem. Então os profetas do Reino Sul não passavam para o Reino Norte, os profetas do Reino Norte não passavam para o Reino Sul. Quanto pior o lugar, maior a necessidade de profeta. Para vocês terem uma ideia aqui rapidamente, profetas do Reino Sul, cite 3, pastor. Cito. Obadias profetizou a partir do Reino Sul. Vamos lá, outro profeta. Miqueias. Outro profeta, Naum. Ei, pastor, são as profetinhas, xoxo. Alguém lembra alguma profecia desses profetas? Eu vou citar 3 profetas do Reino Norte para vocês terem uma ideia da dimensão dos profetas do Reino Norte. Era o pior reino, o lugar do fogo estranho.
o lugar do altar paralelo. Vou citar 3. Elias, não precisava nem citar os outros 2, né? Elias profetizou no Reino Norte. Eliseu profetizou no Reino Norte. João Batista, na região do Reino Norte. O homem que Jesus disse, de todos os profetas nascidos de mulher, não tem nenhum maior do que João Batista. Ou seja, quanto pior a região de Israel, mais notáveis e mais extraordinários eram os profetas. Já o Reino Sul, que era um reino que temia mais a Deus, um reino mais equilibrado espiritualmente, os profetas tinham uma dimensão muito menor. Porque quanto pior o povo, maior a necessidade de profeta. Jeremias era da onde? Reino Norte. Feitos a partir do Reino Norte. Apesar que o ministério de Jeremias foi um ministério nacional. Amém? Então Deus vai agora resolver o problema das profecias do Reino Sul e no Reino Norte. Acabou os profetas do Reino Norte e não tinha mais. Tinha Elias, tinha o Eliseu e depois o próximo era Geazi. Deus deu uma boa olhada e falou, não, é profeta, mas é leproso. Não dá para usar. Profeta que gosta do ouro, sabe? Profeta que gosta de fazenda, profeta que gosta da grana. Deus falou, não usa esses profetas não. Ele se usa sozinho. Eu vou arrumar um outro profeta. Mas e agora? Não tem um profeta? Deus falou, vou no Reino Sul pegar um profeta. Tinha um profeta muito confortável no Reino Sul por nome de Isaías. Profetizava a partir do palácio. Mas no ano em que morreu o rei Uzias, ele conta o seu testemunho. Eu vi o Senhor assentado sobre o alto sobre o trono. Ele foi obrigado a fugir. Ele está lá perto do templo, por quê? Porque no templo ele podia agarrar-se às pontas do altar, caso um novo rei, que segundo alguns era parente dele, pudesse matá-lo. Ele está ali e não sai de perto do templo. Coisa boa quando o profeta não sai de perto do templo. A chance de Deus ter um encontro com ele é muito grande. Amém? Passei a tarde no templo hoje aqui. E Deus me pegou aqui no templo hoje. Amém? A chance de Deus falar com alguém que está perto do santuário é muito maior. E aí Deus aparece para ele com aquela proposta extraordinária, depois de tocar nos lábios dele. A quem enviarei? E quem há de ir por nós? Aonde Deus está mandando? A quem enviarei no Reino Norte? E quem há de ir por nós lá no Reino Norte? Se fosse antes do encontro, ele se escondia. Mas depois que Deus tocou nos lábios dele, ele se apresenta. Diz, eis-me aqui, envia-me a mim. Deus disse, então você vai. E você vai falar lá no Reino Norte. Mas eles não vão te ouvir. Se fosse eu, falasse, o senhor está mandando aí para quê? Você vai lá, você vai falar e eles não vão te ouvir. E aí continua dizendo Deus, capítulo 6 de Isaías. E você vai explicar, disse Deus, mas mesmo assim eles não vão te entender. Está disposto? Ele disse amém. Por que Deus manda um profeta que vai falar e não vão ouvir, vai explicar e não vão entender? Porque às vezes Deus manda um profeta apenas para falar uma mensagem protocolar. O juízo de Deus já está estabelecido. E para o Reino Norte, o juízo de Deus já estava estabelecido. Chegaria lá um rei por nome de Tiglat-Pileser II, iria destruir Samaria e toda a região de Samaria. O reino de Zebulon e o reino de Naftali. Deus precisava de um profeta lá. Aí Isaías vai lá e profetiza. Terra de Zebulon, capítulo 9. Terra de Naftali. Foi Deus que tornou vil num primeiro momento a vida de vocês e a casa de vocês. Mas nos últimos tempos, Ele vai enobrecer vocês. Amém? Então na próxima aula nós vamos começar a falar sobre os profetas maiores, me lembrem, em nome de Jesus. Alguém tem uma pergunta? Hoje eu passei só 5 minutos. Alguém tem alguma pergunta? Quando ninguém fala nada, ou vocês entenderam tudo, ou vocês não entenderam nada. Eu vou ficar com a primeira opção. Deus abençoe a todos. Amém? Ninguém trouxe bolo.